Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Gol de Mapa. Sou o Jande, professor de Geografia, muito apaixonado por futebol. O episódio de hoje é mais um especial sobre as unidades federativas do Brasil e o escolhido foi o Distrito Federal. Espero que gostem. O Distrito Federal não é um estado nem um município e possui organização única. Possui 33 regiões administrativas em vez de divisões em municípios, onde a capital federal Brasília é uma dessas regiões administrativas, assim como outras regiões como Taguatinga, Ceilândia, Samambaia e Guará. O Distrito Federal se localiza dentro do estado de Goiás e possui 5.761 km de extensão. A população é estimada em aproximadamente 3 milhões de habitantes atualmente, e o IDH em 2022 é considerado muito alto, aliás o mais alto do Brasil, na casa do 0,814. A ideia de deslocar a capital federal para o interior do país já era debatida desde o século XIX. Em 1892 foi iniciada uma comissão para levantar informações gerais sobre a geografia local, mas somente em 1955 que houve a delimitação da área para o início da construção da nova capital federal, que a construção nós vamos ter iniciando ali por volta de 1956, durante o governo de Juscelino Kubitschek, no caso JK, visando substituir a capital da época, que era o Rio de Janeiro. O projeto urbanístico foi desenvolvido por Lúcio Costa e o projeto arquitetônico ficou a cargo de Oscar Niemeyer, e a cidade foi inaugurada em 1960. Agora eu vou iniciar a sessão de curiosidades sobre o Distrito Federal. Para começar, o formato de avião do Distrito Federal no plano piloto ou plano inicial, na verdade, tinha como intenção o traço de uma cruz. Os endereços de Brasília não têm nomes, mas siglas. Brasília é tombada como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Um termo conhecido para as pessoas que nascem em Brasília é candangos, que é o nome dado aos milhares de trabalhadores que vieram de todas as partes do Brasil, principalmente do Nordeste, para ajudar na construção da capital. E por último, Brasília é a capital do rock, porque algumas bandas surgiram principalmente na capital federal, como Legião Urbana, Capital Inicial, Raimundos. A própria Cássia Eller, que é carioca no caso, ela acabou iniciando sua carreira também em Brasília. O monumento destaque do Distrito Federal fica a cargo do Congresso Nacional, que é a casa do Legislativo brasileiro. Já a culinária, muito inspirada na região centro-oeste, no Cerrado, acaba ficando com a galinhada com pequi, que é um frango cozido temperado com pequi, que é um fruto típico da região. A economia do Distrito Federal quase que inteiramente depende do setor terciário, principalmente relacionados à administração pública, atividades financeiras, tecnologia de informação. Já o setor secundário, com apenas 5%, fica a cargo da construção civil e alimentos, e com apenas 1% de todo o PIB do Distrito Federal, o setor primário, principalmente relacionado a hortaliças, grãos e a pecuária de aves e suínos. Agora eu vou citar algumas personalidades famosas nascidas no Distrito Federal. Primeiramente, nós temos o cantor Thiago York. Seguindo para a área da atuação, nós temos 3 nomes de destaque: a Patrícia Pilar, o Matheus Solano e o Murilo Rosa. Na área esportiva, nós temos o Caio Bonfim, que é um atleta olímpico da marcha atlética. E por último, 2 apresentadoras, a Ana Paula Padrão e a Poliana Brita. Seguindo para a área do futebol, nós vamos começar agora falando sobre os clubes de destaque do Distrito Federal. Primeiramente, eu vou falar sobre o Gama, ou Sociedade Esportiva do Gama, ou Alviverde Candango, que tem como mascote periquito, e suas cores principais são o verde e o branco. Tem um título da Série B em 1998 e 14 campeonatos candangos e pode conquistar esse ano o 15º. O clube ficou famoso pelo caso Sandro Hiroshi, que resultou em um rebaixamento considerado injusto, que terminou na criação da Copa João Avelange de 2000. No começo dos anos 2000, o Gama era figurinha carimbada na elite do futebol brasileiro. O caso Sandro Hiroshi que eu acabei de comentar é de um jogador do São Paulo que acabou adulterando sua data de nascimento. O São Paulo acabou perdendo pontos de uma vitória contra o Botafogo acabou herdando esses pontos e escapando do rebaixamento. No caso, o Gama acabou sendo rebaixado no seu lugar, só que o Gama entra na justiça e ganhou o direito de permanecer na elite. Para tentar resolver a questão, a CBF criou a Copa João Avelange, que era o Campeonato Brasileiro de 2000. Agora eu vou falar sobre o Brasiliense. O clube tem como suas cores principais o amarelo, o verde e o branco, e seu mascote é o jacaré. Tem um título da Série B do Brasileiro de 2004, um título da Série C de 2002 e um título da Copa Verde de 2020, além de 11 campeonatos candangos. Disputou a Série A uma vez em 2005, mas acabou rebaixado no mesmo ano. Disputou a final da Copa do Brasil em 2002, eliminando times como Fluminense e Atlético Mineiro, mas perdeu a final para o Corinthians, e disputa com o Gama o clássico conhecido como verde e amarelo.
Agora o Brasília, ou Colorado, que tem como cores o vermelho e o branco e seu mascote é o avião. Disputou 7 vezes a Série A do Brasileirão e possui 8 títulos estaduais e uma Copa Verde, levando a melhor sobre o Paysandu. O Taguatinga, também chamado de TEC, tem como cores principais o azul e o branco e o mascote é a águia e venceu o campeonato estadual 7 vezes. Agora eu vou falar sobre os times alvinegros de destaque do Distrito Federal. Primeiramente vou falar sobre o Sobradinho, que tem como mascote o leão e tem 4 títulos estaduais. E depois o Ceilândia, que é mais um alvinegro que tem como mascote o gato preto e venceu 3 títulos estaduais. Agora eu vou falar sobre os estádios destaques do Distrito Federal. Primeiramente eu vou citar o Mané Garrincha, que é o segundo maior estádio do país, com capacidade para 72 mil torcedores. Depois nós vamos falar sobre o Cerejão, ou Elmo Cerejo Farias, que é a casa do Brasiliense, também conhecido como Boca do Jacaré. E por último, o estádio Valmir Campelo Bezerra, ou Bezerrão, que é a casa do Gama, com capacidade para 20 mil torcedores. Vamos dar início à nossa seleção dos jogadores nascidos no Distrito Federal e eu vou começar com o goleiro Vaná, que foi revelado no Coritiba e atualmente joga pelo Aris Limassol do Chipre. A nossa linha de defesa conta com 4 zagueiros. O primeiro que eu vou citar é o Wilton, com mais de 500 jogos na França e passagens de destaque pelo Montpellier e Lens. Depois o pentacampeão do mundo Lúcio, com passagens pelo Bayern de Munique e Inter de Milão. Depois o zagueiro Robert Renan, atualmente no Vasco. E por último, o zagueiro Sabino, atualmente no São Paulo. Para o nosso meio de campo, vou iniciar com Túlio Guerreiro, passagens pelo Botafogo, Figueirense e Goiás. Felipe Anderson, atualmente no Palmeiras, com passagens pela Lazio, Santos. E por último, Kaká, que foi melhor do mundo, com uma passagem de destaque pelo Milan, Real Madrid e São Paulo. Lembrando que além de ser melhor do mundo, desbancando Cristiano Ronaldo e Messi na época, Kaká também foi pentacampeão do mundo com a seleção em 2002. Agora nós vamos para o ataque e, sinceramente, é uma seleção dos sonhos se você olhar esse ataque. Para iniciar nós temos o atacante Endrick, atualmente no Lyon, emprestado pelo Real Madrid e revelado pelo Palmeiras. O próximo atacante, Amoroso, que se destacou na Udinese, no Borussia Dortmund, no São Paulo, no Guarani. Aliás, os 4 times citados, o Amoroso ele chegou a ser artilheiro de alguma competição jogando por essas equipes. Então o Amoroso ele conseguiu ser artilheiro do campeonato italiano, do campeonato alemão e do campeonato brasileiro, além de ser o artilheiro do São Paulo em um Mundial de Clubes. Para ser o nosso centroavante, tinha que ser alguém tão artilheiro quanto Amoroso. No caso, estou falando de Washington Coração Valente, com passagens de destaque pelo Urawa Red Diamonds do Japão, Fluminense, Atlético Paranaense, São Paulo e Ponte Preta. Aliás, o apelido Coração Valente, dado ao atacante Washington, foi principalmente por ele ter superado um problema cardíaco durante a sua carreira. Então finalizamos mais um episódio do nosso Gol de Mapa. Espero que tenham gostado desse nosso especial sobre o Distrito Federal. Não esqueçam de acompanhar as nossas redes sociais. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.